Ora, boa noite a todos. Nós estamos aqui em meio a um gente com história. Hoje comigo tenho Sofia Vira Pinto, que me está a falar diretamente da Cerda Hora. Boa noite, Sofia. Bem-vinda seja a este programa. Diz-me quem és, o que fazes aqui, neste momento, para estares aqui comigo. Qual é o teu grau académico? Essas coisas todas que nós gostamos de saber. Então, boa noite a todos, boa noite, Américo. Eu queria agradecer o convite por estar aqui. É uma honra e um privilégio poder fazer parte deste programa. Eu sou a Sofia, tenho 31 anos, vivo na Senhora da Hora, tenho um mestrado em Educação Pré-Escolar e Primeiro Ciclo e atualmente sou professora de Primeiro Ciclo no Colégio do Rosário. E hoje venho aqui um bocadinho falar de mim e daquilo que faço no meu dia-a-dia e venho a ambicionar fazer também. Sofia, tu disseste-me que eravas aulas no primeiro ciclo. Entretanto, além das aulas que tens no primeiro ciclo, tu fizeste parte de um projeto missionário em Timor. Como é que surgiu essa hipótese, essa oportunidade de ires em missão? Ora, eu entro no Colégio do Rosário em 2016 e quando entrei no colégio tomei conhecimento desta iniciativa. O Colégio do Rosário pertence ao Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Maria. E acabam também por criar aqui um conjunto de iniciativas e projetos de cariz mais social e a apelar também à solidariedade e à entrega ao outro, e um deles é a Missão Timor. Então, quando eu entro no colégio, tomo conhecimento deste projeto e comunico na altura à irmã Teresa que gostava muito de um dia embarcar nesta aventura de ir em missão. Surge o primeiro convite em 2018. Em 2018 eu acabei por ter que recusar porque tinha um outro projeto, porque para além disto também sou dirigente, sou escoteira no agrupamento das Antas, e nesse ano tinha também um outro projeto que era um acampamento a nível regional, do qual eu fazia parte da organização. Portanto, depois em 2019 surge novamente a oportunidade, é-me feito novamente o convite para ir em missão e aí eu senti mesmo que tinha que dar o meu sim e que aquele era o ano. Este projeto nasceu em 2015, portanto é um projeto relativamente recente, porque antes era feito em Moçambique. Este tipo de missão era feita em Moçambique e só em 2015 é que o colégio se redirecionou para Timor, por apelo de dois timorenses que vieram cá. Pronto, e em 2019 calhou-me a mim seguir com um grupo de 5 alunos do Colégio de Rosário do 12º ano, e fomos também em conjunto com mais alunos e professores do Colégio de Lisboa e uma professora do Colégio de Fátima. Pronto. Digamos que a missão consiste em quê? A tua missão consistiu em quê? Esta missão tem como objetivos o ensino da língua portuguesa, sendo esta uma das línguas oficiais de Timor também, a língua portuguesa. Trabalhar também outras competências, nomeadamente na área das expressões plástica, motora, e também muito na parte da formação humana e cristã. Pronto, os objetivos são essencialmente estes, é trabalharmos estas competências e estas áreas para que aquelas crianças e jovens possam ter uma formação mais equilibrada e a que têm direito, não é? E que infelizmente não é fácil e eles ainda vivem muito ali com o peso da invasão da Indonésia, não é? E que quer impor muito os costumes e os hábitos da Indonésia, e nós, por outro lado, vamos lá reforçar as raízes deles e acreditamos que é mesmo importante e que para eles é um alívio quando nós chegamos e é uma felicidade enorme. Mas ainda se sente muito esse
essa pressão da Indonésia sobre Timor? Ainda se vai sentindo, sim, mesmo a língua, é muito incutido que eles vão falando a língua indonésia, portanto da Indonésia, mesmo alguns costumes, vamos sentindo que isto ainda existe, esta pressão, e mais do que pressão, ainda existe ali um terror e um medo, porque isto foi uma história que passou de boca em boca, de família em família, e quando nós falamos no povo indonésio, é sempre um momento assim de tensão e de stress. O mesmo aconteceu, por exemplo, partilho aqui que quando nós fomos para Timor, uma viagem extremamente longa e cheia de aventuras, no momento em que nós paramos na Indonésia, nós chegamos com uma t-shirt que dizia Missão Timor. E a forma como as pessoas nos olharam naquele aeroporto também foi um bocadinho constrangedora, porque eles acham que nós não temos que ir para lá fazer nada, não é? Timor é deles, e não é. Timor é de Timor, ponto. Mas ainda se sente muito isto, infelizmente sim, ainda se vai sentindo muito este medo e estes efeitos colaterais do massacre da Indonésia, sim. Mas esses olhares desconfiados é dos indonésios ou também dos próprios timorenses? Não, dos indonésios. Os timorenses recebem-nos com o coração aberto. É típico deles, não é? Sim, Agradecidos e acolhedores. muito, muito. Pronto, chegaste lá, pronto, ias cheia de curiosidade, de entusiasmo, de vontade de ajudar. Quais foram as primeiras necessidades que tu deparaste no terreno? A língua foi assim logo uma necessidade que eu tive que me adaptar, porque lá está, eles falavam uma mistura do Tetum, que é outra das línguas oficiais de Timor, falavam alguns falavam lá o indonésio, que tem uma linguagem muito específica e muito particular, e outros iam tentando falar o português. Pronto, e a minha primeira necessidade foi adaptar-me a esta linguagem, não é? Tão própria deles e ter que falar eu com calma, eles com calma. Pronto, depois tive que me adaptar muito ao clima, que é muito diferente do nosso. Pronto, lá as temperaturas são um bocadinho maiores, pronto, adaptar-me aos bichos, que também são muito diferentes. Pronto, tem assim, que são um bocadinho maiores que os nossos, vá, digamos. E tive que me adaptar a uma realidade muito simples e muito humilde, não é? Que existe. Nós chegamos a Dili, que é a capital, e deparamos com edifícios que são imponentes e que são lindíssimos, mas depois tudo à volta, e mesmo as pessoas, são pessoas tão humildes, não é? São pobres, são... Pronto, e isso acabou também por fazer-me descer e perceber que tinha que me adaptar e readaptar tudo aquilo que estou habituada a fazer, porque lá está, eu lido com um contexto que é o oposto, não é? Graças a Deus as pessoas no Colégio de Rosário são pessoas que maioritariamente têm possibilidades e portanto é o oposto. Mas pronto, foi muito isto, foi estas necessidades da linguagem, do adaptar-me ao clima, à própria cultura, à alimentação, foi tudo novo. Tudo novo. Digamos que tu, quando lá chegaste, apanhaste um choque térmico e social. Sim, Hábitos, costumes. sim. Como é que foi o primeiro impacto de deixares para trás um mundo ocidental, um mundo em que se desperdiça, em que se tem tudo, e entrar num mundo em que não se tem quase nada, e no fundo as pessoas se calhar até são mais felizes que nós. Eu costumo dizer que eu fui para lá com o meu livro de vida meio escrito, mas tive que apagar muitas páginas e refazer muitas páginas porque vim com uma perspectiva completamente diferente de vida. Porque a coisa tão simples como a alimentação, nós muitas vezes nós não temos problema em deixar comida no prato, mesmo sabendo que aquela comida vai para o lixo, pronto, porque é um dado adquirido que temos a alimentação, não é? Graças a Deus. Isto não acontece no geral, é claro, mas isto do desperdício alimentar, é só mesmo um exemplo, foi uma das coisas que me fez muita confusão, porque lá eles diziam sempre
para nós tirarmos para o prato aquilo que sabíamos que íamos comer, porque não podíamos deitar fora, porque aquelas crianças, pronto, não é? Para elas, qualquer coisinha que apareça, eles aproveitam e comem, não é? E uma das coisas que me surpreendeu foi isso que falava agora mesmo no fim, Américo, foi a alegria que eles transmitem com tão pouco. E eu achei que aquelas pessoas, aquelas crianças, aquelas famílias são pobres financeiramente pronto, e cognitivamente também têm aqui as suas limitações, mas são tão ricas em outras coisas que nos fazem mesmo abrir os olhos e dizer que temos que dar graças a Deus pela coisinha mínima que temos na nossa vida, porque o que para nós é muito pequenino, para eles é enorme, pronto, e umas sapatilhas, uns chinelos, que para nós é o normal, pronto, ter, para eles parece que estamos a dar um Ferrari, é que é muito isto, era daquelas coisas que, eu acho que me fez mesmo ter uma perspectiva muito diferente, e agora os meus amigos sabem que quando nós estamos a comer, ou assim, eu digo logo, olha, malta, ninguém vai deixar comida no prato, temos que comer tudo. Lá está, acho que para mim foi um limpar de perspectivas, de mentalidades, que apesar de eu acho que sempre fui uma pessoa muito consciente neste sentido, até porque a vida também me obrigou a ser consciente. Nem sempre tive tudo o que quis, mas sou uma pessoa muito agradecida por tudo aquilo que fui tendo ao longo da vida. Mas realmente chegar a um país em que há tão pouco mesmo, mas há tanto noutro sentido, não é? Pronto, acho que vimos logo com outra perspectiva de vida completamente diferente. E essa perspectiva que tu adquiriste agora cá tem-te ajudado a ser mais pessoa, a ser melhor pessoa, ou já faz parte um bocado do passado? Não, eu acho que isto me vai acompanhar para o resto da vida, e graças a Deus. Marcou muito, e mesmo com os meus alunos, eu incuto-lhes muito isto, às vezes eles põem-se a brincar com o lápis e até gostam de aguçar o lápis várias vezes porque querem partir os bicos para fazer coleção de bicos. Eu digo-lhes, meninos, vocês não têm noção de que um lápis desses, só um, ia trazer uma felicidade enorme para o menino de Timor, portanto não vamos desperdiçar, e acabo muito também no meu dia-a-dia já faz parte de mim, já não consigo apagar algo que eu sei que vai me acompanhar para o resto da vida. Sofia, enquanto professora, nós vamos falar da tua carreira profissional mais tarde, no outro dia, mas enquanto professora, diz-me uma coisa, dá mais prazer dar aulas cá? Isto é super relativo, mas é mais emocionante dar aulas cá ou em Timor? Pois, é relativo, exatamente, é diferente. Uma das coisas que a mim em Timor me surpreendeu foi a necessidade e a vontade que aquelas crianças têm em aprender, porque eu fui para lá em agosto, que é um dos meses em que eles estão de férias, há uma pausa, e portanto eles tinham 1001 motivos para não querer aparecer e ter aulas connosco, mas não, eles estavam lá todas as manhãs, todas as tardes, estavam lá com aquele sorriso e com aquela vontade de aprender. São desafios diferentes, eu gosto muito do que faço aqui, adoro o que faço aqui, e acho que também é um desafio todos os dias, e eu agora estou com o primeiro ano que eu continuo a achar que assim, aquele ano maravilhoso, que nós temos uma tela em branco e conseguimos colorir, porque de repente aparecem-nos os alunos a ler, a escrever. Acho que o desafio é muito diferente daquele que vivemos em Timor. Em Timor, nós estamos a trabalhar com crianças numa faixa etária, às vezes, eu tive com crianças do terceiro ano, por exemplo, de 8, 9 anos, que não tinham conhecimentos nenhuns de leitura, de escrita, portanto, foi um trabalho de início, não é? Mesmo de base. E era desafiante mantê-los focados sempre para aprender o português, porque eles depois tinham curiosidades para saber outras coisas e fugiam do assunto. Acho que são os dois bastante interessantes, cada um à sua maneira. Eu perguntei disso porque normalmente nós cá, quer crianças, quer mais crescidos, no geral, estamos ansiosos que cheguem as férias, a escola é uma seca. Eu estou a dizer aquilo que ouço, porque eu gostava muito da escola.
E aquilo que eu conheço das outras realidades, destes países, quer africanos, quer asiáticos, quer no Oriente, por aí fora, é que os jovens e as crianças e os adultos estão tão ávidos de ter experiências novas, de aprender connosco e com outras pessoas, que estão ansiosos que chegue o dia de aprender. É o contrário do Ocidente, em que as pessoas querem fugir dos compromissos. Foi nesse sentido que a pergunta não foi formulada devidamente, digamos assim. Não, não, mas isso é verdade. É verdade que aqui sentimos mais essa questão de querer as férias ou querer que chegue o fim de semana, apesar que eu acho que com os meninos do primeiro ciclo, principalmente no primeiro ano, isso não acontece com tanta regularidade. Pois, eles Portanto, gostam de ir para a escola, gostam de estar com o professor, gostam de estar com os amigos, não se sente tanto, mas sim, a vontade de aprender, aquela predisposição para aprender, senti mais, claro, em Timor, sim. Olha, já deixaste aqui um bocado implícita essa ideia, mas que tipo de relação se estabelece entre as crianças e vós? Neste caso, crianças que estão a começar a aprender a letra, falar em Timor, e vocês, professores, que estão a ensinar. É uma relação muito próxima, muito íntima, eles confiam muito no professor que tem ali à frente. Como é que se estabelece essa relação de confiança entre vós? E isto foi uma relação que se foi semeando, cuidando e foi crescendo, porque ali em Timor o contacto físico é feito, por exemplo, com muito cuidado, eles não é algo que eles sintam logo à vontade para fazer, um abraço ou que seja assim, tem que ser com muita calma. E, portanto, aquela questão de criarmos a afinidade e eles perceberem que nós estamos ali para os ajudar e que somos amigos deles, mais do que professor, aluno, é eles perceberem que têm ali um amigo, tanto que eles acabam por nos tratar carinhosamente todos por irmãos. Eu era a irmã Sofia, não era a professora Sofia, era a irmã Sofia. E é uma relação que se vai criando ao longo do tempo. Eu posso dizer que com os meninos que eu tive com os alunos de terceiro ano na parte da manhã e na parte da tarde fiquei com os alunos de 12º e do resto secundário também cheguei a ter alguns. Eu acho que no final da primeira semana nós já tínhamos uma relação muito bonita, muito boa, em que eles já vinham ter comigo com maior facilidade para tirar dúvidas, já tinham mais à vontade, portanto foi uma relação que não surgiu no imediato, não é? Não foi logo, fomos muito bem recebidos, sim, e sabíamos que eles gostavam da nossa presença, mas não é uma reação imediata, é uma reação que vai crescendo, pronto, e eu acho que no final da primeira semana já havia ali confiança, eles confiavam em mim e eu também já olhava para eles de outra forma, no sentido de perceber o que é que eles tinham capacidade para fazer, onde é que eu tinha que trabalhar, portanto a primeira semana foi uma semana mais de exploração e de perceber aquilo que tínhamos que limar e para onde é que tínhamos que pegar. E eu acho que foi essa primeira semana que foi fundamental para o resto do tempo, porque fez com que eles se mantivessem motivados e com o interesse de voltar no dia seguinte, porque houve momentos noutros anos em que os alunos na primeira semana vinham todos porque vinham cheios de força para ver o que é que ia acontecer, mas depois notávamos que ao longo das outras semanas eles iam desaparecendo. E connosco, neste ano em específico, em 2019, nós sentimos exatamente o contrário. Parecia que a cada semana iam chegando mais crianças e mais crianças. E isto para nós foi muito bom, porque a relação que se criou de confiança foi uma relação muito positiva, nós brincávamos, eles faziam questão de vir ter connosco à casa onde nós estávamos, dar-nos flores, dar-nos uns desenhos, dar aquilo tudo que... A forma deles agradecerem o facto de nós lá estarmos, não é? Uma forma muito simples, mas que nos dizia muito. Mas sim, é uma relação que é preciso ser cuidada e nós temos que ter muito cuidado também com a forma como os vamos abordar logo no início, porque há principalmente entre menina e menino, esta questão da relação entre menino e menina não a veem da melhor forma assim logo no início. Para eles é só quando são adultos, não é? E casados é que podem dar um abraço, pronto. E para nós não, é completamente normal eu dar um abraço a um amigo meu, pronto. Mas a mentalidade é uma questão cultural. cultural. Sim, É, sim, sim, sim. é.
Digamos que eles agora se calhar não sentem tanto o efeito da pandemia na questão dos afetos, porque também já não os tinham assim tão frequentemente. Exatamente, Contacto. sim. Mas entretanto, a tua missão é ensinar, ou vai mais além do ensinar, que além do ensinar, agora são questões para os crianças, mas para além disso, outros também tentam levar mais do que o ensino curricular, digamos, as letras. Há mais coisas aí, ou a tua missão e os teus colegas foram só para ensinar aquelas crianças? Não, vai além disso. A parte da formação humana e da formação cristã também foi muito trabalhada. Apesar do povo timorense, e em particular na aldeia onde eu estive, que foi Zumalai, que é uma aldeia assim no meio das montanhas em Timor, eles são pessoas muito crentes, muito religiosas. Mas é preciso saber trabalhar isso com eles, porque para muitos deles a fé baseia-se só em ir à missa e rezar e pronto, e não vai mais do que isso. E nós tentamos que eles percebessem que Jesus, não é, está presente nas mais pequenas coisas, está presente no sol que eles têm todos os dias e está presente no vento que eles sentem, portanto, tentamos também trabalhar um bocadinho esta parte. E a parte da formação humana, não é? A parte de eles saberem socializar, a parte têm que dizer bom dia, têm que dizer boa tarde, têm que dizer obrigado, portanto, foram trabalhadas várias valências para além do ensino do português. Pronto. E também a parte social. O teu grupo dava só apoio às crianças ou também davam aos pais e aos adultos? Não, o nosso grupo dava essencialmente apoio às crianças e aos jovens. Até aquilo, nós demos aulas do primeiro ano ao 9º ano. E depois, por acaso, surgiu um grupo do secundário que estava interessado em ter apoio e fiquei eu até com eles, a dar-lhes formação. Com as famílias, com os pais e isso, pronto, era mais a parte só de socializar, cruzávamos na rua e falávamos, pronto, e era muito por aí. Acabamos também por ter a oportunidade de dar uma ou outra formação aos professores de lá, porque também existem lá. Ia-te perguntar isso realmente. Sim. Também. Sim. É importante criarem ferramentas lá para depois eles não fiquem tão dependentes do nosso apoio. Eles tinham pessoas formadas à altura, não é? Sim, é preciso isso, é preciso também. Há uma coisa que acontece muito lá, que é o ensino através da imposição daquela imagem do professor, que é uma figura altiva e que até vão com a vara para a sala, que é para se algum aluno se portar mal. É um bocadinho assim os nossos anos 40 aqui em Portugal. Sim, estava a pensar nisso, sim. É um bocadinho isso. E nós tentamos também incutir nos professores que não é através da violência que nós vamos conquistar o aluno, não é através da violência que conseguimos dar a volta. Portanto, para além da parte académica e da parte cognitiva e curricular, também esta parte do saber gerir a turma, saber gerir os comportamentos, que também é importante, porque eles pronto, lá está, é aquela figura do professor que está ali com a vara na mão e se alguém se porta mal, pronto, e que é outra coisa que eles em nós estranham, porque nós não fazemos nada disso. Se algum deles se porta mal, nós vamos criar um conjunto de estratégias muito diversificadas para que o aluno consiga autorregular o seu comportamento e só que, claro, depois isto vai passando, não é? E nós vamos lá um mês é muito pouco para este tipo de trabalho, sim. Falar contigo é fácil, Sofia. Tu tiras-me as perguntas da boca. Eu ia te perguntar se um mês não era muito curto para uma experiência tão rica, porque mudar de hábitos num mês só ou ajudar a criar hábitos novos 30 dias acaba por ser pouquinho. Ficaste com vontade de regressar, creio. Fiquei com muita vontade de regressar. Agora eu estive lá com 3 irmãs do Instituto, nós temos lá 3 irmãs nossas portuguesas, que também são aqui a garantia de que aquilo que nós levamos naquele mês tenta manter ao longo do ano, não é? Porque elas também dão lá aulas durante todo o ano e, portanto, elas são a garantia de que aquilo que nós fazemos se mantém.
pronto. E elas na altura falávamos, eu falava com a irmã Teresa Fonseca, que era uma das irmãs que lá está, e na altura surgiu o desafio de eu agora voltar lá numa perspectiva completamente diferente, levar o escotismo até Zumalai. Ótimo! Pronto. Ótimo. Até porque a tua veia escutista, de escoteira, digamos assim, de escuta, também ajudou-te na tua estadia lá, porque já tinhas um bocado do hábito de trabalhar em campo, de estar sem grandes condições, porque os escuteiros acampam em muitos sítios que não têm nada, não é? Portanto, já tinhas um bocadinho a experiência do que era viver uma semana ou duas, ou o que fosse, em situações mais agrestes, digamos assim. Embora fosse uma aventura, era também um desafio. O escotismo, digamos, também te ajudou um bocado nessa à vontade que tinhas lá em Timor. Sem dúvida, para mim foi assim algo que eu senti que foi um tesourinho, que eu tive a sorte de já ter isto na bagagem, não é? O escotismo, que me ajudou mesmo na parte de quebrar o gelo Sim, com as sim. crianças, de fazer jogos, de cantar com eles, mesmo na parte de lidar, lá está, com essas diferenças de temperatura à noite e o dia, saber que tenho que estar mais agasalhada, pronto. E também aquela questão de nós tivemos dias em que não tivemos luz nem água, porque isso é muito frequente acontecer, e o gerador depois também tem que ser usado com peso e medida, pronto, e às vezes no escotismo, quando vamos acampar, também não tomamos banho quando queremos, não é? Temos que ir gerindo, porque temos que ir gerindo tudo, e lá está, isto tem assim um conjunto de ferramentas. O escotismo acho que dá a toda a gente um conjunto de ferramentas para a vida, é uma verdadeira escola de vida, e sem dúvida que me ajudou muito a ultrapassar certas dificuldades lá em Timor, sem dúvida. E agora a ideia de ir lá levar o escotismo até Timor, o escotismo existe em Timor, inclusive eu tive com um grupo de escoteiros, tive o prazer de estar com um grupo de escoteiros lá em Zumalai, só que é um escotismo muito aquém daquilo que é esperado, pronto, E, portanto, a ideia era de nós também levarmos aqui um bocadinho da base do que nós fazemos no CNE, até porque uma das coisas que eles fazem muito é os jogos. Eles não sabem jogar, eles não gostam de perder nem a feijões e ficam agressivos e, portanto, também é preciso ajudá-los a gerir esta parte e o escotismo ajuda muito nisso. Sim. Olha, eles falam fluentemente o português ou falam mais a língua nativa deles? Depende. Há alguns que eu até acho que fazem o esforço por falar mais o português quando nós estamos lá. Outros não, outros é mais o tétum, pronto, e que se bem que o tétum também é uma língua que facilmente vamos percebendo porque tem muito do português. Até assim, eu gosto de ouvir. Por exemplo, o obrigado deles é obrigado Barak, portanto é só acrescentam o Barak, não é? Pronto, e para nós era fácil perceber quando eles queriam dizer obrigado, não é? Sim, sim. Mas tem algumas palavras que são muito semelhantes às nossas, sim. Outras não, outras não. Sim, mas isso até cá, que são os portugueses. Vamos de região Exatamente. para região, há povos que nós não conhecemos e que querem dizer a mesma coisa, mas não conhecemos o significado. Sofia, digamos que, em termos gerais, em Timor, a realidade, já descreveste aqui, é muito diferente da que vivemos cá. Mas, em termos culturais, em termos sociais, mas aqui mais em termos culturais, eles têm acesso à nossa cultura, à nossa literatura, há quem leve livros para lá de Portugal, livros em português, há quem leve lá cantores cantar em português, há quem leve teatro em português. Sentiste que havia esse intercâmbio nosso com eles? Ou é uma coisa que ainda está muito longe de acontecer? Não, eu senti que na escola onde eu estive, em Zumalai, que era a única que existia ali, o colégio,
há isso porque nós levamos. Nós, quando vamos para lá, nós levamos livros, levamos peças de teatro também para fazer com eles, até porque nós no final do mês fazemos sempre uma festa que nós sabemos que é a festa de final de missão, em que cada turminha faz uma apresentação, portanto também vamos trabalhando um bocadinho isso. Por exemplo, levamos muitas peças de teatro das parábolas da Bíblia para trabalhar também a questão da Bíblia de forma mais dinâmica. As músicas eles já conhecem, eles já vão conhecendo, porque lá Ouvem a por rádio, exemplo, não é? sim, e mesmo mesmo, a internet lá é baratíssima. É uma coisa Ótimo. maravilhosa, acho que é do melhor que pode haver lá e Mas pronto. é barato para nós ou é barato para eles também? Para nós é muito barata, para eles vão conseguindo Sim, ter, sim. claro que não têm todos, pronto, estamos a falar de Mas cá também não temos todos, não é? claro, Sim, exatamente, aqui sim. também não temos todos, pronto, mas eles vão ouvindo na própria internet Sim, sim. e mesmo nós quando vamos, lá está, há sempre alguém que leva uma guitarra e tocamos e cantamos músicas na festa. A festa que nós fizemos no final é muito interessante porque nós levamos muito da nossa cultura, não é? Mostramos músicas da nossa cultura e eles também nos mostram da cultura deles. O Tebe-Tebe, que é uma dança típica deles, lá tivemos nós a aprender como é que se fazia, nós a parte do rancho folclórico, portanto, há aqui O uma... intercâmbio. e eu acho que é muito rico mesmo, muito rico. Mesmo a parte da alimentação, não é tão fácil nós podermos levar a nossa alimentação até eles, porque as coisas lá são muito diferentes. Nós fizemos bolos para os meninos que faziam anos e para eles parecia uma novidade, não é? Muitos deles nunca tinham visto velas ou bolos e nós conseguimos proporcionar-lhes isso. E eu tive que inventar bolos com os ingredientes que tinha lá e era só dizer, pronto, olha, meu Deus, fica nas tuas mãos e isto vai sair muito bem. E há uma das vezes que estamos com o bolo no forno e ficamos sem luz e o forno era elétrico, portanto é Oh, sempre uma aventura. Fê, tu quando chegas cá com essa alegria toda, chegaste cá e estás cá com essa alegria toda e uma saudadezinha grande de Timor, quando falas com os teus amigos, com os teus colegas de escola, eles ficam muitas vezes com vontade de fazer a experiência, ficam também com um bicho no entre roer, ou não é muito frequente acontecer isso também? Não, é frequente acontecer, sim. Eu tive alguns que quando eu partilhei disseram logo, eu tenho que ir lá contigo. Porque eu acho que é algo que se contagia. E o conselho que eu deixo e deixo a toda a gente é que quem puder ter esta experiência, que não deve mesmo desperdiçar, porque é maravilhoso, é sentirmos que estamos a dar de nós, mas estamos a receber tanto, e às vezes eu dizia que até parecia que estava a ser egoísta, porque recebia mais, eu achava que recebia muito mais do que o que dava, e lembro-me perfeitamente de me dizerem, não, Sofia, tu estás a dar e eles estão a retribuir da forma que tu estás a dar. Porque acho que é mesmo pormos tudo de nós, porque é tudo, eu tive que me adaptar numa questão de horas, tive que me adaptar a uma realidade completamente diferente e estar pronta para estar ao serviço do outro e disponível para o outro, e eles estão sempre disponíveis para nós, por isso eu acho que não pode ser de outra forma. Digamos que a tua experiência foi uma grande escola para a tua vida, a tua partilha com os outros pode ser uma grande motivação para os outros também fazerem uma experiência radical, porque acaba por ser uma experiência radical. Se calhar vamos repetir, mas de tudo aquilo que te aconteceu lá, qual foi a experiência assim mais marcante que te recordas? Tenho duas que são muito especiais, que são as opostas. Foi o dia em que chegamos lá, a forma como fomos recebidos, com Faço aquelas crianças todas em fila, nunca me vou esquecer, todas em fila a cantar uma música que dizia sejam bem-vindos, a dar as boas-vindas, e quando chegamos lá, e depois colocaram-nos um tais, que é um elemento muito importante para eles, que é uma espécie de cascol, pronto, que é um elemento cultural muito importante, que eles dão à pessoa por quem nutrem uma grande gratidão e respeito, e fomos recebidos logo assim.
E eu senti-me em casa. Naquele momento, eu quando pousei os pés em Zumalai, saí daquela carrinha que fez uma viagem alucinante, por caminhos muito complicados, e quando pousei lá e tive aquela recepção, eu disse: eu estou em casa e isto vai correr bem. Pronto. E depois foi a despedida. A despedida custou-me muito, muito, muito. Ver aquelas crianças a chorar, com os braços estendidos, nós na carrinha, eles com os braços estendidos a tentar chegar a nós e a correr atrás da carrinha ainda durante algum tempo, parte-nos o coração e apetece-nos sair da carrinha e dizer eu fico. Mas depois era aquilo que eu dizia muito também aos jovens que foram comigo, aos 5 jovens, nós fizemos missão aqui, deixamos aqui o nosso contributo, a nossa semente, mas temos que continuar a missão também no nosso país, nas nossas casas, nas nossas famílias, por isso agora é hora de regressar. Custou a todos, eu disse isto e disse achar que me ia aguentar, mas a verdade é que a certa altura, quando estava já na carrinha, dei por mim lavada em lágrimas, porque é impossível não ser desta forma. Mas foram estes 2 momentos assim que mais me marcaram e que eu guardo todos. Tive lá momentos muito intensos, mas estes 2 foram assim qualquer coisa. Olha, e as sensações de adrenalina, sentiste muitas? Senti, assim, a maior sensação de adrenalina começou logo na viagem, pronto, porque eu fui com o meu grupo aqui de Porto até Istambul, e em Istambul íamos encontrar com o grupo de Lisboa e de Fátima. E aí eu já ia ter mais adultos comigo, e era diferente, portanto, dava-me uma segurança um bocadinho diferente. Eu estava ali sozinha com os 5 jovens comigo, nem todos tinham 18 anos, por isso eu era responsável também por eles. E eu sabia que chegando a Istambul o grupo ia aumentar e eu ia ter mais companhia e que ia ter alguém que me pudesse ajudar a resolver tudo o que fosse surgindo. A verdade é que houve uma complicação com o voo deles e eles não chegaram a Istambul na hora em que nós tínhamos que apanhar o voo para ir até Bali, a Indonésia, eles não estavam. Pronto, e lá fomos nós os 6 sozinhos novamente. Pronto, e em Bali as coisas foram complicadas porque mesmo, pronto, eles não são assim um povo muito fácil. E não nos facilitaram muito a vida, nós pernoitamos lá uma noite para poder descansar, porque eu acho que isto é outra coisa que é muito importante, a organização que existe por trás disto é ótima, é excelente, é uma excelente organização que nos permitiu também ter este tempo de descanso e preparação para a mente, para aquilo que iríamos viver. E eu lembro-me que essa noite, quando chegamos a Bali, chegamos cansadíssimos, porque tínhamos tido 14 horas de viagem e eu estava sozinha com eles. E surge a questão de ter que ir trocar a moeda, porque não nos aceitaram os dólares americanos. E eu via-me com eles sozinha, disse: bem, mas eu não posso ir com todos trocar, e como é que isto vai ser? Pronto, e essa noite foi muito complicada para mim. Foi quando eu senti que precisava ali de um apoio e não tinha, e senti tudo. E quando me meti num táxi para ir trocar dinheiro, eu senti a adrenalina toda, porque era de noite, já muito tarde, com pessoas que eu não conhecia de lado nenhum. Pronto. Depois, assim, lá mesmo em Zumalai, foi a viagem de Dili até Zumalai, foi adrenalina constante, porque aquilo são caminhos muito apertadinhos, que do outro lado é ravina e que mete um bocadinho de medo. Mas com umas paisagens lindíssimas e que eu nunca vou conseguir ver isso da minha vida aqui, num futuro muito próximo, tenho a certeza que não vou ver. Pronto, e depois foi aquela adrenalina boa, o que senti depois foi tudo uma adrenalina muito boa, foi mesmo as dificuldades que foram surgindo de comunicação e às vezes de gestão de conflitos, foi tudo muito construtivo e muito rico e, portanto, acho que lá acabou por acontecer com muita naturalidade. Eu acho que, para mim, os momentos de maior tensão foi a viagem. Mas foi uma grande escola também. Estou a ver que essa adrenalina, toda essa necessidade de mostrar que podiam confiar em ti, porque eram muito mais jovens que tu, muito mais jovens, 10 anos, 11 anos, 8 anos, na vossa idade conta muito, não é? A diferença de idade. Se eles tinham 18 anos, 17, tu eras quase que a irmã mais velha, um pedacinho, tinhas que ter o cuidado de dominar para que eles não tivessem medo, porque sentissem segurança com a tua presença.
Isso era mais difícil, não era? Sim, e depois também é aquela questão, eu sou professora de primeiro ciclo, estou no meu cantinho a dar aulas e Sim, eles são sim. alunos de 12º, e eu conheci-os ali, nós estivemos 2 vezes juntos, Ai, não, antes de ir para... vocês não se conheciam muito. Não, Ah, bom. não, Ou então não não, ainda. não, mas foi tão bom, eu tive a sorte de ir com um grupo espetacular, eles chamam-me mãe carinhosamente, e eu chamo-lhes filhos que também carinhosamente, e são amigos que eu ganhei para a vida. Nós hoje combinamos muitas saídas juntos, eu ainda há pouco tempo fiz anos e eles apareceram-me todos no colégio para me cantar os parabéns e para estar comigo, portanto, porque eu acho que também com eles criei esta relação de proximidade e de confiança, mas sim, foi uma luta constante não passar para eles os receios que eu estava a ter, sem dúvida alguma. É ótimo nós conhecermos estas realidades todas, porque realmente está fora de uma simplicidade tão grande que parece que tudo é natural e exige um trabalho muito grande psicologicamente falando, porque não conhecendo as pessoas, ter que mostrar confiança, ter que mostrar essa segurança toda que não, no fundo não a tinhas, não é? Porque não Claro. tinhas tanto assim, dá para perceber que tu também fostes a responsável ou culpada por criar essa boa relação, em parte, porque às vezes as coisas funcionam quando há um líder, e ter líder, tem a capacidade de liderar um grupo. As coisas não acontecem por acaso. Se calhar foi boa a hora em que os nossos colegas que se encontraram convosco não puderam encontrar-se, porque deu possibilidades de se conhecer melhor, de interagir mais no meio das dificuldades, dos imprevistos, ajudou-me imenso isso. Deus Sem sabe o que dúvida. faz, não é? É óbvio. Sem dúvida. Sofia, há uma coisa que eu noto no decorrer da nossa conversa: tu és uma pessoa de uma simplicidade a toda a prova. Isso é uma coisa que foi sempre natural em ti, foi tipo metida na tua educação, ou foste ganhando a tua humildade com uma experiência só? E foi-me incutido sempre na minha educação, esta simplicidade. E eu acho que depois no meu dia a dia fui limando aqui algumas arestas Sim, sim. e claro que fui enriquecendo e melhorando. Pronto, o Américo também já teve a possibilidade de conhecer, por exemplo, o Padre Rosas, que faz parte do grupo de Fé e Luz, Sim, sim, sim. que é um grupo do qual eu também faço parte e em que a simplicidade é a palavra-chave. Pronto, ou seja, e eu acho que em tudo aquilo na vida que eu me vou colocando, os projetos que eu vou integrando, esta simplicidade faz parte e vai-me ajudando também a enriquecer esse meu lado, mas sim, a minha família sempre me educou nesse sentido da simplicidade, da humildade, pronto. Oh, eu vou-te fazer uma pergunta um bocado indiscreta, que não é costume fazer aqui em casa, mas a ti apetece-me fazer essa pergunta. Quando foste convidado para vir cá, a primeira pessoa que falou não fui eu. Tu disseste que sim. É normal em ti aceitar os desafios que te propõem, se tem que conhecer as pessoas, vais à aventura, ou foi algum cuidado que tivestes, porque assim, tu não me conhecias de lado nenhum. No fundo, aceitar ser entrevistada não é todos os dias que nos acontece. Como é que foi dar assim um sim tão rápido, tão fácil? Eu tenho alguma dificuldade em dizer que não. Pronto, e às vezes acabo por prejudicar de alguma forma, mas pronto, isso depois no dia a dia também vamos conseguindo gerir. Aqui eu senti mesmo que foi muito fácil dizer que sim. Primeiro porque valorizo imenso aquilo que o Américo faz e acho que é um exemplo de vida enorme. Nós falamos aqui de pessoas com história e eu acho que a pessoa com grande história de vida é o Américo, e quando me fizeram um convite e explicaram, eu não tive dificuldade nenhuma em dizer que sim, porque acho que faz muito sentido nós valorizarmos este tipo de iniciativas e contribuirmos para isto. Não é? Às vezes não é fácil arranjarmos tempo, Pois, mas aquilo que eu acho é que se nós gerirmos muito bem, conseguimos. consegue-se.
E sempre que eu tenho ainda as coisas mais ocupadas, a minha agenda mais cheia, parece que é quando cabe mais coisinhas. Oh, Sofia, digamos que quem não tem tempo é que arranja tempo. Exatamente, é mesmo isso. Agora que já estamos aqui na conversa há algum tempinho, achas que este tipo de trabalho também pode servir como evangelização, como missão para quem nos ouve, de Eu acho que levar sim. estes testemunhos aos outros, voz de Padre Rosas, ou outras pessoas também com testemunhos muito evangélicos, muito católicos, muito cristãos, e não só, pessoas leigas, pessoas não crentes também, passou por aqui algumas. Achas que estes testemunhos só enriquecem quem nos ouve? Ou é, pronto, ou é uma coisa mais que se faz para não estar quieto? Não, eu acho que sem dúvida alguma que saímos muito ricos. Eu comecei por ouvir o do Padre Rosas e depois disso senti necessidade de ouvir todos os outros, porque fui sempre apanhando perspectivas diferentes de vida, fui sempre, acho que enriqueci muito também com aquilo que eu vi, quer a nível pessoal, quer a nível espiritual, acho que sim, e acho que é uma forma muito bonita de transmitirmos esta nossa fé e estes gestos de Deus e de evangelizar através de uma simples conversa, porque isto é isso mesmo, é uma conversa que há tanto, não é? Para se dizer e para se absorver, que eu acho que é uma excelente iniciativa nesse sentido, acho mesmo. Eu, pelo menos para mim, foi muito bom e é muito bom ouvir todas as conversas que o Américo tem tido até agora. Sabes que tem um desafio muito grande para mim, trazer-vos aqui, e já vai na edição 33 com a tua conversa aqui, porque a maioria das pessoas que cá vieram estão como tu. Eu não as conhecia, portanto, também não as conhecia, também não te conhecia a ti, quer dizer, falamos uma vez ao telemóvel e pouco, e o desafio está aí em conhecer a pessoa, tal como ela é, sem camuflar nada. A grande maioria das pessoas que cá vieram não me conheciam e não as conhecia. E uma coisa que me espanta é o à vontade, é o sim que as pessoas dão, porque não é fácil, no mundo de hoje, dizer sim. Havia ser mais, mas não é fácil. E eu dou graças a Deus porque realmente esta experiência, como quando falavas de assumir a responsabilidade de guiar aqueles jovens, mostrar-lhes confiança e para que eles não se sentissem com medo, não me disseste assim, mas estava subjacente, não é? Uhum. E eu também sinto um bocadinho essa responsabilidade de quando convido as pessoas, fazer com que elas se sintam sem medo de estar aqui, sem medo de falar, vão se expor, mas eu tento que as pessoas não se exponham demasiado para depois não correrem perigos de serem criticadas no bom sentido, porque há sempre perigo, não é? Até Claro. porque isto, como tu sabes, é postado, estes trabalhos são postados nas redes sociais. Eu posto no Facebook e no YouTube, mas há quem poste no Instagram, no Twitter, por aí Claro. fora. Pronto, isto depois perde-se o controle. Por acaso, felizmente, não tem havido razões para dizer para de comentar, porque isto, não, as pessoas têm sido muito conscientes nos comentários. Neste ponto da conversa, tu, se fosse necessário alguém que tu conhecesses, eres capaz de desafiar a vir cá também fazer o que tu fizeste, dar um testemunho assim, um bocado sem saber ao que vinha, quer dizer, sabias porque já ouviste outras entrevistas, mas não me conhecias, não é? Sim. Achas que para a tua missão jovem, digamos assim, poderia ser um desafio trazer ao conhecimento das outras pessoas, pessoas da tua faixa etária, mais novas, mais velhas, que têm histórias assim bonitas, bonitas não é um termo, também interessantes não é termos, que sejam boas para outras pessoas ouvirem, porque todas as histórias são boas se forem bem contadas, se forem sentidas, não é? Sim. Achas que conheces pessoas a quem és capaz de transmitir este testemunho de que vamos partilhar a nossa vida porque há gente que
precisa de ouvir aquilo que nós temos para dizer aos outros. E tu disseste coisas tão belas, tão bonitas, tão fora do que é habitual ouvir-se, num tempo em que só cheira a tragédia, a desgraça, a perda. Então, isso é muito rico de esperança, de perspectivas de vida diferentes, de trabalhar o barro que ainda está por trabalhar. Sofia, fiquei com água na boca, porque eu acho que as pessoas que te conhecem têm um privilégio enorme e deves estar rodeado de pessoas que bebem da tua sabedoria, da tua serenidade, do teu bem-estar emocional, afetivo. Eu queria sinceramente lançar-te este desafio. Se puderes e se achares que tem gente que consegue, que quer partilhar connosco, não só comigo, mas com muita gente, essas histórias ricas que estão lá dentro, quer de missão lá fora, quer de missão cá dentro, porque é tudo missão. Estás à vontade, podes fazê-lo, já sabes como é que podes fazer. Entretanto, também gostaria de pedir, em jeito de conclusão, digamos assim, eu quando começo a concluir, às vezes demoro um quarto de hora, mas vamos ver como é que é. Em jeito de conclusão, eu gostava que tu tentasses partilhar um bocado da sensação que é quando te chega cá, porque se foi um choque ir para lá, para Timor, quando te chega cá deve ser outro choque também, porque eu regresso às origens, mas que já não me parece o mesmo, porque assim, vens com formatada de uma forma diferente da que foste, e vais ter que te integrar cá outra vez num mundo diferente de onde já tinhas saído. Como é que é num mês, mudar de uma realidade para outra, depois regressar a outra realidade, que no fundo já nem é uma nem é outra, quer dizer, já é um bocado de tudo, não é? Sim, sim. Eu, quando cheguei cá, para mim, assim, aquilo que me trouxe um conforto muito grande foi ver os meus pais à minha espera e eu sentir que estava em terra firme e que chegamos todos bem. Foi para mim foi esta sensação de alívio, de que correu bem, missão cumprida, fizemos missão, mas eu trouxe aqueles 5 muito bem, porque depois lá está, esta preocupação era inerente. Habituar-me outra vez a este ritmo não foi muito fácil, não foi muito fácil e eu acho que nos primeiros tempos eu ainda vivia um bocadinho à moda de Timor, até falar e tudo. Às vezes parecia que estava a falar assim muito devagar ou com meio teito, meio português. Mesmo a forma relaxada de vestir que eu tinha lá, que não é lá, pronto, uma pessoa pode estar sem qualquer stress se combina ou não combina, pronto, e foi uma semaninha que eu tive aqui também de descanso, não é? Tive uma semaninha, quando cheguei, tive uma semaninha de descanso antes de voltar ao trabalho. E essa semana foi uma semana de adaptação, mas uma adaptação em que eu própria também acho que acabei por moldar alguns ritmos aqui em casa, consoante aquilo que eu vivi lá. Portanto, grande missão, aquilo de grande missão. valorizarmos, mas mesmo o valorizarmos a família, o perceber que temos que ser tão gratos por aquilo que temos, o tão pequenino. Eu às vezes dizia, olha, eu acho que hoje temos que. Uma das coisas que eu não fazia e aprendi todos os dias a fazer em Timor foi, eu quando acordo, a primeira coisa que eu digo é obrigada por mais um dia. Porque é realmente importante nós valorizarmos a vida que temos e aquilo que vamos tendo. Desde o grãozinho de arroz até aos sapatos XPTO que vamos tendo, ou não é? Eu acho que e eu fui incutindo muito isto aqui em casa, estes ritmos todos de sabermos estar com outra predisposição, com outra perspectiva de vida. Às vezes nós temos aqui a tendência muito em ser um povo, nós somos um povo estressado, maioritariamente, não é? Com stress do dia-a-dia, e que depois pensamos muitas vezes, ai meu Deus, será que vamos conseguir gerir o dinheiro todo até ao fim do mês? E é tudo uma questão de perspectivar a vida de uma forma muito acelerada, eu acho.
E eu obriguei as pessoas aqui de casa a parar. Eu disse, calma, nós temos que saborear tudo aquilo que vamos tendo e vamos deixar-nos de queixar-nos disto, de queixar-nos daquilo, porque, olhem, nós temos a capacidade de ser tão felizes porque nós não temos tão pouco quanto eles, até temos bastante mais do que eles. Só o facto de termos um teto e roupa e, portanto, acho que e água todos os dias e luz todos os dias, é uma regalia enorme que nós nem nos apercebemos disso. Exatamente, é muito bom. E às vezes queixamos de coisinhas muito pequeninas, não é? E acho que aquilo que eu trouxe aqui para casa foi um bocadinho isso, essa perspectiva de vamos deixar-nos de queixar, vamos agradecer, mesmo isto da pandemia, agora também vimos com outra perspectiva, aqui em casa Sim. víamos com uma perspectiva de ai meu Deus, mais não sei o quê, mas nós estamos bem, estamos aqui, vamos agradecer por estarmos aqui, vamos agradecer por estarmos vivos. É certo que é chato estes confinamentos que tivemos, é verdade, mas foi para o nosso bem e vamos agradecer tudo o resto e vamos rezar por quem infelizmente não conseguiu sobreviver, mas nós temos a sorte de estar aqui e em vez de nos queixarmos de que eu tenho que andar de máscara ou porque agora tenho que ir trabalhar com isto tudo e pronto, acho que acabei por ter que aqui mudar também um bocadinho a nossa perspectiva de vida aqui em casa e mesmo com alguns amigos meus, acho que isso também se sentiu, ou algumas mudanças, pronto, e eles sabem que quase sempre que estamos juntos a Sofia vai falar de Timor, porque faz parte falar de Timor. E lá, Timor anda comigo todos os dias e eu acredito que também ando todos os dias com eles mesmo, pronto. E lá está, acho que foi aquilo que dizia muito bem, foi um mix que eu criei, acabei por me adaptar novamente a esta realidade, mas também um bocadinho com a realidade daquilo que vivi lá. Pronto, quer dizer que levaste e trouxeste e juntaste o bom dos dois lados. É isso mesmo. É isso mesmo. Olha, eu sou muito curioso nessas coisas porque eu gosto muito de culturas diferentes. Uma das culturas que aos cegos interessa mais, porque não vimos, temos grande capacidade de cheiro, de sabor, de olfato, para dar. Qual é o prato de lá que mais saudades te deixou? Eu ia dizer que o que menos saudades me deixou foi o arroz, porque havia sempre. Não, eu gostava muito de um prato que eles faziam que era com um ovo que era cozido, mas que ao mesmo tempo era estufado assim com um molho muito bom, e gostava também muito quando eles faziam um refogado com a flor de papaya. Eu acho que isso é assim, aquelas coisinhas, e a fruta é maravilhosa, tenho muitas saudades da fruta de Timor. Pronto, mas esse ovo que era uma espécie de cozido e estufado com um molho muito bom. Mas é ovo de galinha ou é do travo qualquer? Não, é de galinha, eles têm muitas galinhas lá, sim. Curiosamente, o animal mais caro para eles é o porco, que para nós nem é, não é? Lá está, até nisto somos muito diferentes. E nós vemos lá muitos animais à solta, claro que alguns deles quase cadavéricos, porque não há comida para alimentar os animais, pronto. Mas para nós, quando nós íamos comer porco, era uma regalia muito grande. Era aquilo quase que era uma grande oferenda deles para nós, o porco. Sofia, o modo de vida de lá em Timor, na zona onde estiveste, vive da agricultura, da pesca, à indústria. Essencialmente eles vivem da agricultura, o arroz, não é? A plantação do arroz, pronto, essencialmente é da agricultura. A pesca, nem tanto. Indústria, ali em Zumalai, não há, pronto, não há mesmo. Não. Agora sim, estamos a dar por fim da nossa conversa. Agora, por mim, ficar aqui a noite toda, porque é uma maravilha conversar com pessoas com tanta experiência bonita como tu estás aqui a partilhar. Mas não vai ficar por aqui, nós vamos nos encontrar e vamos partilhar coisas ainda mais ricas também. Mais ricas, assim tão ricas como esta. De certeza que vais ter tempo para isso.
Queria te perguntar, para terminar, uma coisa que se calhar vai na mente de muitos que nos estão a ouvir, sobretudo pais. É fácil convencer os pais a deixarem os filhos. Eu sei que já têm 17, 18 anos, 16, por aí fora, mas é fácil os pais aceitarem a ida dos filhos por uma missão destas? Eu acho que nunca é fácil, porque é sempre aquela indefinição de saber para o que é que vamos e com que realidades vamos contactar. E eu falo, por exemplo, eu já era bem mais velha do que eles e mesmo assim os meus pais tinham os seus receios e Sim, diziam sim. muitas vezes: "Tu tens a certeza?" E aqueles pais, eu tive a oportunidade de estar com eles antes, também para eles conhecerem a pessoa que ia ser responsável pelos filhos, eh, e eu senti que aqueles pais confiaram plenamente em mim e que confiavam também muito nos filhos e sabiam bem que aquilo era um sonho para eles, que aquilo era algo que era importante para eles. Pronto, uma das coisas que foi importante foi nós também tentarmos manter o contacto quase diário, íamos tentando gerir o nosso saldo no telemóvel, que não era fácil, e mesmo a bateria, não é? Pronto, Sim, tivemos sim. todos que nos render aos telemóveis antigos, porque conseguem aguentar a bateria muito Sim, mais sim, muito tempo. tempo. Pronto, para que os pais também sentissem de que, nem que fosse só para dizer: "Olha, está tudo bem, mãe, pai, beijinho", pronto, segundos. Mas sentimos que era importante eles também ouvirem, da nossa parte que estava tudo bem, porque eles sabiam que quando nós estávamos, não havia nenhum hospital ao lado, se acontecesse alguma coisa, portanto Pois, havia um centro de saúde, mas que também tem umas condições muito precárias, pronto. Mas eu acho que foi muito nesta base de confiarem nos filhos e de saberem que isto era muito importante para eles e que eles não podiam ser um elemento impeditivo desta concretização. Havia medo? Havia insegurança? Havia, mas eu acho que acima de tudo havia aqui uma entrega e um amor muito grande pelos filhos que permitiu ultrapassar tudo. então queres terminar dizendo aos pais que devem confiar, devem dar a oportunidade dos filhos fazerem esta experiência? Sem dúvida alguma, acho que se for tudo bem organizado e se as coisas forem todas bem pensadas, eu acho que não há nada a temer. É mesmo deixar-nos embarcar nesta aventura, que vai ser uma aventura que eles vão guardar certamente para toda a vida e que é muito, muito rica para todos. Mesmo os pais depois também saem muito ricos com esta experiência, não tenho dúvidas disso. Por isso, sim. Sim, esse sim é eloquente, é convincente. Eh, eu preciso-me dizer-te, sim, Sofia, continuar a apostar, porque o mundo precisa de gente como tu, e muito como tu, com esse espírito jovem e aberto à novidade, ao desconhecido. Eh, isso é que é ser missionário, isso é que estar em missão, é que é levar a boa nova a toda a gente. Eu agradeço-te imenso a tua disponibilidade por estares connosco hoje, para te dispores a partilhar uma experiência tão bela e tão cheia de novidade e de interesse para quem nos ouviu, um, e lançaste realmente esse desafio. Nunca deixes de abraçar estes projetos, porque o mundo precisa de gente com um espírito jovem, não interessa a idade, para mudarmos o rumo das coisas, que muitas vezes só depende de nós querermos para que isso aconteça. Muito obrigado, Sofia. Um bem-aja por estes largos minutos que aqui conversaste connosco, por toda esta partilha mais uma vez. E nós depois voltaremos ao contacto para uma nova entrevista, para outras temáticas bem interessantes que tens de partilhar connosco. Obrigada eu. Isto foi uma experiência maravilhosa e sou uma sortuda por poder estar num mundo rodeado de pessoas tão boas como as que o Américo entrevistou. O Américo também é um ser humano excepcional e acho que temos caminho para fazer, não é? E toda a gente tem o seu caminho e o seu dom para dar ao outro. Portanto, aquilo que eu quero deixar aqui também hoje é aproveitem mesmo muito estas experiências de vida que vão sendo aqui contadas, para que possam beber muito daquilo que se diz aqui
e sentir este restinho de esperança que falávamos, não é? E que é tão importante nos dias que correm, saber que há alegria, há vida, há gratidão, e portanto, muito obrigada, Meire, do